Bom dia. Os destaques da edição de hoje do Jornal da Manhã. Operação Enchente chega ao município de Canutama, na Calha do Purus. Amazonas registra 24 óbitos e mais 1.172 novos casos de Covid-19. Mega Sena pode pagar 27 milhões de reais no sorteio deste sábado. Libertadores. Conmebol realiza sorteio e clubes brasileiros conhecem seus adversários. Grêmio perde e fica longe de vaga na Libertadores. INEP remarca provas do Enseja 2020. Ministério da Educação prorroga prazo de inscrição para o SISU. Petrobras reduz preço do diesel nas refinarias. Pandemia. Brasil se aproxima de 350 mil mortes por Covid-19. Mais de 22 milhões de brasileiros já tomaram a primeira dose da vacina contra o corona. O governo brasileiro emite nota de pesar pelo falecimento do príncipe Felipe. Base Japão prende jovem por estupro de vulnerável durante viagem de barco. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, está começando agora. 5h49 em Banal. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Sol com alguma nebulosidade pela manhã. Pancada de chuva à tarde e à noite. 20 milímetros de precipitação pluviométrica é o que prevê o Instituto Climatempo para hoje. A probabilidade é de 90%. Umidade relativa do ar em 89%. A temperatura no início desta manhã está na marca dos 24 graus. A máxima não deve ultrapassar os 30 graus centígrados. Sábado, 10 de abril. Chegamos aos 100 dias do ano e faltam agora 265 para terminar 2021. Dia de Santa Gema Galgani. Hoje também é o dia do engenheiro. Esta é a edição de número 85.130 do Jornal da Manhã. Normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Manaus. O que diz a história? Fatos acontecidos nesta data. O Titanic deixava o porto de Southampton, na Inglaterra, em 1912, para sua primeira e única viagem. Nascido em 1928, o cantor e compositor brasileiro Noite Ilustrada. Em 1932, nasceu o ator egípcio Omar Sharif. O cantor e compositor Paul McCartney anunciava sua saída em 1970 do grupo Os Beatles. Manaus 5h50. Local. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia ao nosso sonoplasta Jean Santos, representante da comunidade do Parataria, não é isso? Isso. E bom dia aos nossos ouvintes, principalmente você que está ligado aqui através do aplicativo Humano. Vamos às primeiras notícias deste sábado. O Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e municipais de saúde começam na próxima segunda-feira, dia 12, a campanha de vacinação contra a gripe. Além de evitar complicações decorrentes da gripe causada pelo vírus, a vacinação ganha uma outra importância neste momento. Com diversos estados com leitos de unidades de terapia intensiva lotados e filas de espera em função da pandemia do novo coronavírus, a iniciativa também é importante para evitar uma sobrecarga no sistema de saúde. O público estimado pelo Ministério é de 79,7 milhões de pessoas. E o objetivo é vacinar pelo menos 9 em cada 10 pessoas dos grupos prioritários. Os grupos serão organizados para vacinação em 3 etapas. Os dias de mobilização, chamados de dias D, serão definidos em cada município pela Secretaria de Saúde local. Os grupos prioritários são crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores de saúde, com 60 anos ou mais, professores e portadores de doenças crônicas e não transmissíveis, pessoas com deficiências permanentes, forças de segurança de salvamento e armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo de passageiros, funcionários trabalhando em prisões e unidades de internação, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas em unidades de internação e população privada de liberdade. Vamos falar agora de Covid-19. O Ministério da Saúde não recomenda que seja feita a aplicação das vacinas contra a Covid-19 e contra a influenza conjuntamente, ou seja, ao mesmo tempo. A pasta recomenda que as pessoas que estiverem nos grupos prioritários procurem se vacinar antes contra a Covid-19. Especialistas recomendam pelo menos uma diferença de 14 dias entre uma vacina e outra.
5 horas e 53 minutos em Banal. Uma carga com 850 quilos de frango sem nota fiscal e transportada de maneira irregular foi apreendida e destruída pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, ADAF, nesta sexta-feira em Humaitá. Os produtos representavam um grande risco de contaminação, o que impossibilitou que fossem doados para instituições. A carga foi interceptada na madrugada de ontem pelos fiscais da Barreira de Vigilância Agropecuária e tinha saído de Porto Velho, em Rondônia, com destino a Lábrea. As 49 caixas de frango, 850 quilos no total, estavam acondicionadas em um caminhão sem refrigeração e não tinham nota fiscal. O Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN, da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVSAM, tem capacidade para processar 2.000 amostras de exame de RT-PCR por dia. O exame, classificado como padrão ouro para detectar novas infecções pelo novo coronavírus, tem o resultado online para o paciente em até 48 horas. A Secretaria de Estado de Saúde aumentou a oferta da testagem do RT-PCR e também do teste rápido de antígeno, tanto nas unidades de urgência e emergência, que são as portas de entrada do sistema de saúde, quanto na rede ambulatorial para rastreio da Covid-19. Manaus 5:54. Cerca de 50 policiais militares iniciaram o curso de aperfeiçoamento para atuarem na Força Tática no Amazonas, com cerimônia de aula inaugural nesta semana no bairro da Praça 14. O treinamento, que acontece no período de 50 dias, conta com palestras sobre as diretrizes, trabalho de inteligência e atuação do combate e patrulhamento, além de aulas práticas. Este é o segundo curso de formação do batalhão, que atua desde 2008 no estado. O Major PM enfatizou sobre a importância da capacitação, já que a Força Tática é um policiamento diferenciado da Polícia Militar no Amazonas, com atuação em ocorrências de alta complexidade. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, assinou os contratos destinados à realização de obras e serviços de pavimentação no ramal do 11, no quilômetro 11 da rodovia AM254, e no ramal da Cabeceira do Purupuru, situado no quilômetro 22 da BR-319, no Careiro Castanho. Com 9,4 quilômetros do ramal do 11, receberá investimento no valor de 11.282.245 reais. Já o ramal do Purupuru, que possui 8,7 quilômetros de extensão, o valor do contrato é de 12.633.572 reais e 4 centavos. O governo do Amazonas está investindo na execução de obras e serviços de reforma e adequação do Centro de Convenções do município de Fonte Boa, a partir de convênio firmado por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, com a prefeitura local, no valor de R$623.005 mais 41 centavos. As obras deverão proporcionar mais conforto e segurança aos integrantes dos bombais Tira Prosa e Corajoso, bem como da plateia e dos visitantes durante as apresentações. O deputado estadual Cabo Maciel formalizou o pedido ao governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas, sobre a necessidade de disponibilizar aos municípios de Tabatinga, Lábrea, Nova Olinda do Norte, São Paulo de Alivença, Santo Antônio do Içá e Benjamin Constant viaturas novas, traçadas tipo 4x4 a diesel, e também motocicletas, para que possa dar o suporte necessário e capaz de garantir a cobertura dos serviços de segurança. Cabo Maciel afirmou que o envio de viaturas e motocicletas a cada um desses municípios dará maior abrangência no combate à violência. Serão equipamentos robustos e adaptados para a nossa região, que vai demonstrar a presença e o compromisso do governo do estado com a segurança. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, deu início à construção do primeiro hemonúcleo no município de Tabatinga. A unidade é a segunda construída no interior do estado, com estrutura para fazer exames laboratoriais, diagnóstico rápido, coleta, fracionamento e transfusão de sangue. A construção dos hemonúcleos faz parte do projeto do governador do estado, Wilson Lima, para garantir a expansão do serviço de hemoterapia para o interior do Amazonas. Situado na rua Coronel Berg, na área central da cidade, a obra, realizada em parceria com a Fundação
Centro de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas Hemoan prevê a construção de um prédio principal com 600 metros quadrados para abrigar os laboratórios, consultórios, postos de enfermagem, salas de triagem e de coleta de sangue. Bom dia a todos os nossos ouvintes no interior do estado, em todo o interior do estado e também fora do estado, como o Cirino lá em Campo Largo, no Paraná, ouvindo o melhor jornal do rádio amazonense. Abraço a todos, em especial aos guerreiros do QG do CMA, ano 1977. Nosso bom dia a toda a tropa que está de pé, pronta para o que der a ver. Abraço forte para toda essa rapaziada. Bom dia também para o Oyama Leão. Forte abraço a essa lenda do Rádio Amazonas. Puxa, muito obrigado. É a transmissão das rádios Tucunaré FM e Anuri FM, a 103,7 e a 104,9. Bom dia para o Cláudio Vinhote. O nosso bom dia também para Luziene, que pede um abraço para os irmãos dela, todos na escuta do jornal em Novo Airão e Irantuba. Um bom dia pro Ricardo, bom dia pro professor Marlon de Nova Olinda do Norte, Ivan Gomes de São Raimundo, que já está ligado no melhor jornal de Manaus. Muito obrigado a todos vocês que estão na escuta do Jornal da Manhã. Bom dia também pro Rudimar e pro Ivan C. Gomes da Silva, lá do bairro de São Raimundo, que também está ligado no nosso jornal. A audiência é muito boa, Edson. Graças a Deus por isso. Então vamos continuar com o nosso noticiário, são 6 horas e mais 4 minutos em Manaus. Queria mandar também um bom dia para Fortaleza. Nós temos uma família muito querida que morava lá no Morro da Liberdade, na rua Brasília, não, rua Paraíso. Aliás, o Edivar continua aqui em Manaus, lá no Morro da Liberdade, e também está na escuta do Jornal da Manhã. Um dele que foi para lá, para Fortaleza, está residindo agora lá e nos disse que todos os dias está na escuta do Jornal da Manhã, é embaixatriz do Jornal da Manhã lá em Fortaleza, no Ceará. Maravilha. Muito obrigado. Vamos às notícias. O governador Wilson Lima acompanhou em Carauari o início do projeto de teleconsultas do programa Saúde Amazonas. Sob a coordenação da Secretaria de Estado de Saúde, o projeto é financiado pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde PROAD-SUS e tem apoio do Hospital Albert Einstein. No município de Carauari, pacientes estão sendo atendidos por médicos do Hospital Albert Einstein em São Paulo por meio de telemedicina. Disse o governador ao ressaltar a grandiosidade do projeto. O projeto foi implantado em 10 municípios e está em fase de implantação em outros 17 municípios que já receberam os equipamentos. A previsão da secretaria é que todos os 27 municípios estejam com as teleconsultas em andamento até o fim de 2021. A partir de maio próximo, durante 5 meses, a área de desenvolvimento e participação de adolescentes do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, estará executando em conjunto com a sociedade civil organizada o projeto Mitigação dos Impactos Indiretos da Pandemia na vida das crianças e adolescentes brasileiros, que integra as ações da resposta emergencial à pandemia em Manaus. Por meio de iniciativas como esta, o UNICEF consegue apoiar crianças e adolescentes de famílias que vivem em áreas mais miseráveis ou vulneráveis pelo país, juntamente com parceiros e implementadores, contribuindo para a prevenção, detecção e prévia e controle da Covid-19, como também para a redução dos impactos da epidemia ocasionada pelo novo coronavírus na população, explicou Mário Polpe, chefe do desenvolvimento em participação de adolescentes do UNICEF do Brasil. O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, o IDAM, atuou na entrega de 537 cartões do auxílio estadual nos municípios de Barcelos e Tabatinga, ajudando a garantir a segurança alimentar das famílias em situações de extrema pobreza durante a pandemia da Covid-19. O cartão do auxílio estadual dá direito a benefício no valor de R$600, divididos em 3 parcelas de R$200. Os contemplados são selecionados pelo governo do estado por meio da base de dados do Cadastro Único, o CAD Único. Para a consulta dos beneficiários foi disponibilizado o site
www.auxilio.am.gov.br. O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor Procon-AM retoma na próxima segunda-feira os atendimentos na sede do órgão localizado à Avenida André Araújo, 1500, Aleixo, Zona Sul de Manaus. Os consultores, ou melhor, os consumidores poderão fazer agendamento por meio do telefone 3215-4009. Vamos repetir. 3215-4009, das 8 às 14 horas, mesmo horário de funcionamento do órgão. As atividades presenciais estavam suspensas desde janeiro deste ano em razão de medidas de prevenção e a disseminação do novo coronavírus. Com o retorno, o órgão reforça que só permitirá a entrada de pessoas com máscara no prédio. O atendimento mediante agendamento prévio é outra medida tomada para evitar aglomeração no consulente. Como forma de gerar oportunidades a estudantes universitários que buscam ingressar no mercado de trabalho, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, Suframa, está com inscrições abertas até o próximo dia 16 de abril para 15 vagas de estágio nas áreas de relações públicas, design, direito, administração, economia e ciências contábeis, além de engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia civil e engenharia agrônoma. Para concorrer às vagas todas para a atuação na sede da Suprama em Manaus, os interessados devem acessar o site da agência de estágios por meio do endereço eletrônico www.agel.com.br/site. Lá no menu direcionado a estudantes, basta clicar no link cadastrar currículo e completar as informações necessárias para que a empresa faça a seleção dentro das necessidades informadas pela autarquia. Manaus, 6h09. A Marinha divulgou o edital de processo seletivo para 750 vagas de aprendizes marinheiros. Podem se inscrever candidatos brasileiros do sexo masculino, solteiros ou que não tenham união estável. É necessário ter 18 anos completos e menos de 22 anos em 1º de janeiro de 2022. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 24 de maio e 13 de junho pelo site www.ingresso-na-marinha.mar.mil.br. É preciso ainda ter concluído o ensino médio e a altura mínima de 1,54 m e no máximo de 2 metros. A taxa de inscrição é de R$40. No ato da inscrição, o candidato deverá indicar a ordem de preferência da área profissional: eletroeletrônica, apoio ou mecânica. As provas serão realizadas em várias cidades brasileiras, inclusive Manaus. 6h10 em Manaus. Pela primeira vez em 127 anos de história, o Diário Oficial do Estado do Amazonas deixou definitivamente de circular na versão impressa e agora passa a ser exclusivo na internet, ou seja, de forma virtual. A mudança que ocorreu a partir da última segunda-feira, dia 5, quando foi ao ar a edição número 34.474, com um novo visual e espaço para notícia. O Amazonas ultrapassou a meta de cobertura vacinal da primeira dose da vacinação contra a Covid-19 em 2 grupos prioritários, de 60 a 64 anos de idade, com 112%, e no grupo de trabalhadores da saúde, onde 95,5% receberam a primeira dose e 76,3% a segunda dose. A meta das campanhas de vacinação no Brasil é atingir pelo menos 90% do público-alvo. Em outros grupos, essa marca está próxima de ser alcançada com a primeira dose. É o caso das pessoas acima de 80 anos, com 87,9% de cobertura, e de 70 a 79 anos, com 83%. O governador Wilson Lima coordenou ontem novos trabalhos da Operação Enchente 2021. Para Canutama, na Calha do Purus, o governo do Amazonas entregou ajuda humanitária para famílias atingidas e investimentos por meio das ações do crédito solidário e emergencial. Conforme dados da Defesa Civil, a cheia do Rio Purus afetou 1.845 famílias em Canutama, correspondendo a 7.380 pessoas atingidas pela cheia, e fazendo com que o governo federal reconhecesse a situação de emergência da cidade.
mais de 446 mil kits de ajuda humanitária foram entregues pelo estado, sendo 1.700 cestas básicas, 1.700 botijas de gás de 13 quilos, 2.064 litros de gasolina e 1.500 garrafões de água de 20 litros. O município já conta com uma estação de tratamento Salta Z, solução de água potável e essencial neste momento de cheia. Manaus, 6h12. A Presidência da República atualizou ontem as regras de cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, e do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, com a publicação do decreto de número 10.668/21. O decreto atualiza o texto de 2010 para a vigência dos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus, harmonizando os termos em relação a diversos outros dispositivos legais. Os benefícios da Zona Franca de Manaus serão extintos a partir de 1º de janeiro de 2074. O decreto de 2010 estabelecia a data de 2024. Uma PEC de 2014 já havia prorrogado a vigência da Zona Franca de Manaus. O Amazonas registrou um aumento de 0,85% no custo da construção civil em março, em relação a fevereiro, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Apesar da elevação, o custo foi menor do que a alta registrada em nível nacional, que somou 1,45%. Assim, a variação no Amazonas foi pouco abaixo do nível da inflação registrada em março no país, que foi de 0,93%. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Boletim Diário de Covid-19, edição de número 371, informa o diagnóstico de 1.172 novos casos de Covid-19, totalizando 357.159 casos da doença no estado. De acordo com o boletim, foram confirmados 24 óbitos por Covid-19, sendo 10 ocorridos no dia 8 e 14 foram encerrados por critérios clínicos de imagem clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 12.226 o total de mortes no estado. Manaus teve 53 sepultamentos nesta sexta-feira, desses 11 foram vítimas de Covid-19. Entre os casos, as causas das mortes do total de sepultamentos nos cemitérios públicos da capital do Amazonas, 10 foram declarados como Covid-19 e nenhum caso suspeito. Já nos espaços privados houve apenas um registro de óbito pelo novo coronavírus. Entre os casos confirmados de Covid-19 do Amazonas e internados em Manaus, há 629 pacientes, sendo 299 em leitos, 57 na rede privada e 243 na rede pública, e 11 em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos ou graves, para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde. Polícia. Policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária SICOM detiveram uma mulher na manhã de ontem por envolvimento no comércio ilícito de drogas no Beco Santa Terezinha, no bairro de São Jorge, na zona oeste de Manaus. As equipes das viaturas 6319, 6318, 6234 e 6317 foram até o local por volta das 10h30 e encontraram a mulher com uma bolsa preta contendo produtos ilícitos. 70 trouxinhas com porções de substância com característica de pedra de óxido, uma porção de substância com característica de maconha, uma balança de precisão, produtos para o embalo de drogas, além de uma quantia no valor de R$358,25. Diante do fato, a mulher foi conduzida ao 1º Distrito Integrado de Polícia DIP, juntamente com os produtos apreendidos para os procedimentos cabíveis. A Polícia Civil do Amazonas, por meio das delegacias que compõem a 4ª Seccional Oeste, deflagrou na manhã desta sexta-feira a Operação Impacto, que resultou nas prisões de 7 indivíduos de alta periculosidade em cumprimento a mandados de prisão e em flagrante por crimes como homicídio qualificado, roubo majorado, tráfico de drogas, violação sexual mediante fraude e associação criminosa. As prisões ocorreram em pontos distintos da zona oeste de Manaus. A ação foi coordenada pelo delegado Rodrigo Barreto, titular da 4ª Seccional Oeste, com apoio operacional dos delegados Fernando Bezerra, Ricardo Leite e Ivo Martins, respectivamente, titulares da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter,
21º Distrito Integrado de Polícia e 5º DIP. A operação também teve o apoio do 8º, 19º e 20º DIP. E na tarde desta sexta-feira, policiais da base fluvial do Arpão prenderam um jovem de 18 anos por estupro de vulnerável praticado contra uma adolescente de 13 anos. O crime aconteceu durante uma viagem de barco e o jovem foi identificado após a cadela policial Jader farejar na jaqueta que ele usou da vítima uma pequena quantidade de droga. A embarcação NM Monteiro foi vistoriada pela base Arpão no Rio Solimões, em Coari, e vinha do município de Tabatinga, com destino a Manaus. De acordo com o Major Wallison de Almeida, comandante da 9ª edição da Operação Fluvial da base Arpão, a cadela policial já identificou uma jaqueta azul na embarcação contendo os entorpecentes. Edson, tem mais uns ouvintes aqui para nós interagirmos aqui pelo aplicativo Humano. Nós recebemos o abraço da comunidade macuricana ligada lá aqui na difusora. Abraço para Amanda da comunidade de Anveres e Farida do Anori Açu. Quem manda é a comunidade lá de Macuricana. Bom dia, Paulo Guerra, Eduardo Silva e Edson Melo. Sou Marcondes, falo de Terra Santa, no Pará. O Paulo só amanhã, né? Hoje o Paulo está de folga. O Joab Natal, bom dia, Eduardo Silva e Edson Melo. Eu estou na minha caminhada matinal e ligado no Jornal da Manhã aqui no Parque das Dunas, em Natal, lá em Natal, lá no litoral, lá no Rio Grande do Norte. Bom dia para você, boa caminhada. A Maria Fonseca, bom dia, Eduardo Silva e Edson Melo. Graças ao nosso bom Deus, estamos ligados no Jornal da Manhã. Deus preserve suas vidas para que continue nos mantendo informados. Saúde a todos. Muito obrigado a você também. Bom dia para os familiares e amigos do Jean Santos, no Paratrizinho e comunidades adjacentes em Manacapuru. E o Marquinho da Silva, mande um alô para Nova Olinda, Padaria Vitória. Tá aí, um bom dia para toda a rapaziada, todos vocês aí, clientes e servidores, trabalhadores aí da Padaria Vitória em Nova Olinda do Norte. E um bom dia também para o Gabriel Segadilha. 6h27 aí, Manaus. Loteria. E ninguém acertou os 6 números do concurso 2.360 da Mega Sena, realizado na última quinta-feira, dia 8. O prêmio estimado para a próxima aposta, que será realizada neste sábado 10, é de 27 milhões de reais. E vamos às loterias que foram sorteadas ontem à noite, começando pela Quina, concurso de número 5.536, que sorteou estas dezenas: 01, 04, 07, 13, 78, 01, 04, 07 13 e 78. 5 acertos, a premiação principal não houve ganhadores. Acumulado para o próximo sorteio a ser realizado hoje, de acordo com a Caixa Econômica Federal, 6 milhões de reais. E 4 acertos, 269 apostas ganhadoras, prêmio R$2.339,29. Vamos repetir as dezenas do concurso 5.536 da Quina. Confira: 01, 04, 07, 13, 78. O assunto agora é Lotomania, concurso de número 2.168, que sorteou estas dezenas: 04, 07, 09, 11, 26, 32, 34, 37, 49, 59, 66, 68, 73, 76, 79, 83, 88, 92 96 e 99. 20 acertos, não houve acertador. Acumulado para o próximo sorteio, R$1.300.000. 19 acertos, 9 apostas ganhadoras. A premiação para cada uma delas, de acordo com a Caixa Econômica Federal, R$26.227,27. 18 acertos, 109 apostas ganhadoras, prêmio R$1.353,48. 15 acertos, 19.101 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$7,72. E o 0 acerto, Eduardo? O 0 acerto, rapaz, o azarão, aquele camarada que não acerta nenhuma dezena e ainda ganha. E ganhou bem.
é lá de Minas Gerais. Ele vai receber R$118.022,71 por não ter acertado nenhuma dezena. E dá para fazer uma cesta do final de semana, né? Com certeza. Vamos repetir, portanto, as dezenas do concurso 2168 da Lotomania para você conferir. 04 07 09 11 26 32 34 37 49 59 66 68 73 76 79 83 88 92 96 e 99. E finalmente vamos falar de Loto Fácil, concurso 2202. 15 acertos, 4 apostas ganhadoras, cada uma delas leva R$847.453,91. São 2 lá do Ceará, uma de Minas Gerais e outra do Paraná. Com 14 acertos, 317 apostas ganhadoras, prêmio R$1.380,40. 13 acertos, 12.026 apostas ganhadoras. Aqui a premiação é fixa, R$25 para cada uma delas. 12 acertos, 158.598 apostas ganhadoras, prêmio R$10. 11 acertos, 904.329 apostas ganhadoras, o prêmio R$5. Vamos às dezenas da Loto Fácil, concurso 2202. Confira. 01 05 09 10 13 14 15 16 17 18 20 21 22 24 25. Vamos repetir, dezenas do concurso 2202 da Loto Fácil, que teve 4 apostas ganhadoras. As dezenas foram 01 05 09 10 13 14 15 16 17 18 20 21 22 24 e 25. Agora 6h31 em Manaus. Esportes. A Conmebol realizou ontem, direto de sua sede em Luque, no Paraguai, o sorteio dos grupos da Libertadores 2021. Serão ao todo 32 times participantes divididos em 4 potes de 8 times para cada um, para definir as chaves A até H. Os grupos ficaram assim distribuídos. Grupo A tem Palmeiras, Defensa e Justiça da Argentina, Universitário do Peru, Del Valle do Equador ou Grêmio. No grupo B tem Olímpia do Paraguai, Internacional do Brasil, Deportivo Táchira da Venezuela, Always Red da Bolívia. No grupo C, Boca Juniors da Argentina, Barcelona do Equador, The Strongest da Bolívia, São Lourenço ou Santos, que vão definir a última vaga. Grupo D, River Plate da Argentina, Independiente Santa Fé da Colômbia, Fluminense, Bolívar ou Junior Barranquilla da Colômbia. No grupo E tem São Paulo, Racing da Argentina. Esse grupo é pesado. É São Paulo, Racing da Argentina, Sporting Cristal e Rentistas do Uruguai. Grupo F, Nacional do Uruguai, Universidade Católica do Chile, Argentinos Júniors da Argentina, Libertad do Paraguai ou Atlético Nacional da Colômbia. E finalmente no grupo G tem Flamengo, tem a LDU do Equador, Vélez Sarsfield da Argentina e União La Calera do Chile. Reviravolta acerca da Supercopa do Brasil. Na manhã desta sexta-feira, o ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, derrubou o retorno do sistema de lockdown no Distrito Federal, que após decisão do Tribunal Regional proibia as atividades consideradas não essenciais como eventos esportivos. Como isso, o duelo entre Flamengo e Palmeiras neste domingo, amanhã, portanto, está mantido e a bola rola a partir das 11 horas pelo horário de Brasília, 10 horas, hora Manaus. Com o jogo assegurado para este domingo em Brasília, o Flamengo atuará diante do Palmeiras pela Supercopa do Brasil com um patrocínio pontual. O clube acertou uma parceria com a Amazon, que estampará sua marca nas costas da camisa do rubro-negro no jogo a iniciar às 11 horas no Mané Garrincha, como já dissemos, esse horário de Brasília, horário Manaus
10 horas da manhã. Vamos voltar a falar, não, daqui a pouquinho a gente fala do Grêmio. Vamos só para cá dos jogos de ontem, Campeonato Gaúcho Esportivo 1, Ipiranga também 1. Libertadores da América, Independente del Valle 2, Grêmio 1. Exatamente, a situação do Grêmio na Libertadores ficou complicada. Nesta sexta-feira, o Grêmio perdeu de virada por 2-1 para o Independente del Valle do Equador, pelo jogo de ida da terceira fase do torneio continental no Defensores del Chaco em Assunção, no Paraguai. Para se classificar para a fase de grupos da Libertadores, o Grêmio precisa triunfar por 1-0 ou por 2 gols de diferença. O Del Valle, por outro lado, depende apenas de um empate. Depende apenas de um empate. O Grêmio reclamou de um gol anulado de forma errônea. Bom, vamos ver se ele consegue reverter esse quadro aqui no Brasil, lá em Porto Alegre, lá em sua arena. Os jogos de hoje, começando pelo Campeonato Gaúcho, hoje às 20 horas, hora Brasília, tem Caxias e Grêmio. No Campeonato Carioca, às 15h30, Portuguesa, do Rio de Janeiro e Bangu. No mesmo horário tem Macaé e Resende. 21h05, Volta Redonda e Botafogo. Copa do Nordeste, todos os jogos hoje às 16 horas, hora Brasília, às 15 horas Manaus, tem Bahia e ABC. Tem Confiança e Fortaleza. 13 da Paraíba e Esporte. CRN e Alto do Piauí. 4 de julho e Vitória. Ceará e Salgueiro. Santa Cruz e Botafogo da Paraíba. Sampaio Correia e Maxi S.A. Sem clube desde o ano passado, o técnico Mano Menezes está de mudança e de casa nova. O Al Nassr, clube da Arábia Saudita, anunciou nessa sexta-feira um acordo com o técnico brasileiro. E atenção! Com o aval do governador, a Federação Paulista de Futebol definiu a programação de jogos entre os dias 10 e 16 de abril. São Bento e Red Bull Bragantino, em Sorocaba, e São Paulo e São Caetano, no Morumbi, ambos às 20 horas deste sábado, vão inaugurar os jogos dessa retomada do futebol paulista. Mais tarde, às 22 horas, o Santos irá receber o Botafogo na Vila Belmiro. Portanto, o Campeonato Paulista será retomado hoje, depois que o governador do estado havia proibido a realização de jogos nos estádios paulistas por conta da pandemia de Covid-19. Edson, vamos voltar a interagir com os nossos ouvintes, mandando um bom dia para o Gabriel Segadilha, lá na AM 010, quilômetro 42. Bom dia também para Silvia, em Boa Vista do Ramos. Abreu Ronaldo. Ronaldo está na audiência do Jornal da Manhã, lá em João Pessoa, na Paraíba. Aliás, João Pessoa é uma cidade lindíssima, bastante arborizada, muito bonita, João Pessoa. Bom dia também para o Cássio 40, mandando um bom dia aqui para o melhor jornal do Brasil. Obrigado, Cássio, obrigado a você. Bom dia também para o Tenente Arnoldo Martins, do Conjunto Parque dos Barões. Bom dia, Eduardo Silva e Edson Melo, nesta edição do Jornal da Manhã. Quem manda o bom dia é o José Milton, bisavô de Saracuruna, lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Obrigado a vocês, a todos vocês, pela audiência aqui no interior do estado, aqui na capital Manaus e em todo o Brasil. E também lá no Japão tem o pastor Simonides, que continua todos os dias, inclusive aos sábados, na escuta do Jornal da Manhã. A gente chega bem longe o Jornal da Manhã, inclusive lá no Japão com o pastor Simonides, o nosso bom dia a ele. Aliás, no caso, eu acho que lá é boa noite, né? É verdade. Pastor, as suas orações para nós todos. Verdade, estamos precisando. 6 horas e 41 minutos em Manaus. Vamos às últimas notícias do Jornal da Manhã, neste sábado, começando primeiramente pelo dólar. O dólar fechou em alta de 1,83%, cotado a R$5,6745 nesta sexta-feira. Apesar da forte alta, a moeda norte-americana fechou a semana com queda de 0,71%. A Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou em queda nesta sexta-feira, com o mercado de olho na decisão do STF de determinar a instalação da CPI da Covid pelo Senado. O Ibovespa caiu 0,54% a 117.670 pontos. A semana termina em alta de 2,10%. O índice geral de preços no mercado, IGPM, subiu 0,50% na primeira prévia de abril, segundo divulgou nesta sexta-feira a Fundação Getúlio Vargas. Na leitura realizada no mesmo período de março, o índice havia registrado taxa de 1,95%.
E a Petrobras anunciou a redução de cerca de 3,3% no preço médio do diesel nas refinarias a partir deste sábado, de hoje, portanto, para R$2,66 o litro, informou a petroleira em comunicado nesta sexta-feira, indicando manutenção do valor da gasolina. Esta é a segunda redução consecutiva nos preços do diesel vendido pela companhia às distribuidoras. A redução é de 3,3%, mas quando vem o aumento é de 5,8%. É por aí que acontece. O governo federal anunciou nesta sexta-feira a redução do percentual de mistura do biodiesel no diesel de 13% para 10%. O objetivo é segurar o preço do combustível, que acumula alta de 36,14% nas refinarias em 2021. Em março, a inflação ficou em 0,93%, a taxa mais alta para o mês desde 2015, quando alcançou 1,32%. Em março de 2020, a variação havia sido de 0,07%. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, INPC, acumula variação de 2,05% no ano e de 6,10% nos últimos 12 meses. Os principais impactos vêm dos aumentos nos preços de combustíveis, 11,23%, e do gás de botijão, 4,98%. Os dados foram divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. As famílias brasileiras gastaram 3,81% a mais com transporte em março. Um impacto de 0,77 ponto percentual sobre o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Os preços dos combustíveis aumentaram 11,23% no último mês. A antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, deve acontecer em maio. A medida era prometida para o mês de março pelo presidente Jair Bolsonaro, mas sofreu um atraso em decorrência de um impasse no orçamento da União. Em 6 semanas de entrega da declaração do imposto de renda pessoa física, 11.952.904 contribuintes acertaram as contas com o leão. Esse equivale a 36,6% do previsto para este ano. O balanço foi divulgado no fim da tarde pela Receita Federal, com dados apurados até às 16 horas de ontem. O presidente Jair Bolsonaro incluiu a empresa Brasil e Comunicações, EBC, e a Eletrobras no Programa Nacional de Desestatização. Os decretos foram publicados no Diário Oficial da União. Na ocasião, o colegiado também tratou sobre a venda dos Correios, mas ainda não há decreto do presidente sobre essa estatal. O governo arrecadou 216,3 milhões de reais com a concessão de terminais portuários. O leilão foi realizado nesta sexta-feira na B3. Foram oferecidas para a iniciativa privada 4 áreas no Porto de Itaqui, no Maranhão, e uma no Porto de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O presidente Jair Bolsonaro recebeu ontem a primeira videochamada da América Latina utilizando a tecnologia 5G Standalone de conectividade móvel, o 5G puro, com rede independente e de maior qualidade. A ligação para o Palácio do Planalto, em Brasília, foi feita pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, da sede da Nokia, em São Paulo. A previsão é que o leilão do 5G no país ocorra até o meio deste ano, ou até junho de 2022. O Congresso terá controle de mais da metade dos investimentos federais neste ano, conforme o orçamento aprovado pelos parlamentares e pendente de sanção do presidente Jair Bolsonaro. Dos 55,5 bilhões de reais reservados para a execução de obras e compra de equipamentos públicos, 27,2 bilhões em verbas, ou seja, 52% do total, receberam a digital dos deputados e senadores por meio das emendas parlamentares. É a primeira vez que isso ocorre. Em anos anteriores, a maior parte do dinheiro ficava nas mãos do governo. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, publicou nesta sexta-feira a exoneração de 4 chefias do IBAMA, responsáveis pelas operações do órgão federal nos estados do Amazonas, Bahia, Paraíba e Tocantins. E o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e municipais de saúde começam na próxima segunda-feira, dia 12, a campanha de vacinação contra a gripe. Além de evitar complicações decorrentes da gripe causada pelo vírus, a vacinação ganha uma outra importância no momento. O público estimado pelo Ministério é de 79,7 milhões de pessoas e o objetivo é vacinar pelo menos 9 em cada 10 pessoas dos grupos prioritários.
As provas do Exame Nacional para a Certificação de Competência de Jovens e Adultos 2020, o ENSEJA, foram remarcados para o dia 29 do mês de agosto. Por causa do cenário da pandemia da Covid-19, que deixou vários estados com capacidade menor que 80% dos leitos para pacientes acometidos pelo novo coronavírus, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, ajustou o cronograma da prova, inicialmente prevista para o dia 25 de abril. O Ministério da Educação, MEC, prorrogou o prazo de inscrição para o Sistema de Seleção Unificada, SISU, para o dia 14 de abril até às 23h59. Inicialmente o prazo se encerraria ontem. O anúncio da prorrogação foi feito na noite desta sexta-feira pelo Ministério. Para participar do SISU, será exigido do candidato que ele tenha feito o Exame Nacional do Ensino Médio Enem, edição de 2020, cujo resultado foi divulgado no último dia 29. Obtido nota superior a 0 na prova de redação e não tenha participado do Enem na condição de treineiro. O vulcão La Soufrière entrou em erupção nesta sexta-feira no arquipélago caribenho de São Vicente e Granada e o governo ordenou a evacuação obrigatória do local. A coluna de cinzas do vulcão subiu a cerca de 6 quilômetros e se dirigiu para o leste do Oceano Atlântico. O príncipe britânico Philip, marido da rainha Elizabeth, morreu aos 99 anos de idade, informou o Palácio de Buckingham nesta sexta-feira. Ele completaria 100 anos em junho. A causa da morte não foi divulgada. Em fevereiro, Philip foi internado após se sentir mal. Ele acabou passando por uma cirurgia no coração e ficou mais de um mês internado. Com o nome oficial de Duque de Edimburgo, Philip e Elizabeth se casaram em 1947, 5 anos antes da rainha assumir o trono britânico, após a morte do pai, o rei George VI. Brian Kilmeade, do canal Fox News, fazendo um comentário desnecessário, afirmou que o príncipe Philip morreu após ter sofrido com o estresse causado pelo neto Harry e sua esposa Meghan Markle. 6h49 em Manaus. O Ministério das Relações Exteriores emitiu nota nesta sexta-feira sobre a morte do príncipe Philip, marido da rainha britânica Elizabeth II. O governo e o povo brasileiro solidarizam-se com a família Elizabeth II, sua família e o povo do Reino Unido neste momento de luto dos britânicos pela perda do Duque de Edimburgo. O presidente Jair Bolsonaro enviou mensagem de condolências à Sua Majestade, diz o comunicado. A primeira dose ou as primeiras doses de vacinas produzidas com ingrediente farmacêutico ativo nacional fabricado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, devem ser entregues ao Ministério da Saúde a partir de setembro. A previsão é do diretor da Biomanguinhos, Maurício Zuma. Ele participou juntamente com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, da assinatura de um memorando científico e tecnológico entre a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp e a Fiocruz. O Brasil registrou 3.647 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta sexta-feira 348.934 vítimas desde o início da pandemia. Perto de bater a triste marca de 350 mil óbitos pela doença, o país vê a média móvel de morte no país nos últimos 7 dias subir novamente, ficar em 2.938 por dia. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 15%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos pela doença. Balanço da vacinação contra a Covid-19 desta sexta-feira aponta que 22.686.106 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20 horas de ontem. O número representa 10,71% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 6.843.168 pessoas, ou 3,23% da população do país, em todos os estados e no Distrito Federal. No total, 29.529.274 doses foram aplicadas em todo o país. Esse é o segundo dia seguido desde o começo da pandemia que o Brasil vacina mais de 1 milhão de pessoas em 24 horas. 6h52 em Manaus. Vamos às manchetes dos jornais locais que chegam à redação do Jornal da Manhã neste sábado, começando pelo Jornal Amazonas em Tempo, que estampa. Mais de 150 mulheres sofrem violência obstétrica. A crítica. Ciclo das águas, Rio Negro em Manaus, à espera da cheia.
Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição sonoplastia de Jean Santos e Hernandes Sampaio. A apresentação foi de Edson Mello e Eduardo Silva.